Oi, Ju. Oi, eu não sei se a minha internet tá boa aí pra você. Oi. Muito boa, já vamos descobrir. Ah, tá. Agora, ops, eu tô me vendo agora. De onde você fala, Ju? Eu tô falando da Inglaterra. Muito legal. E Tá com fuso diferente também. assim, eu tô terminando já o meu trabalho, daí eu vi você entrando, eu falei, ah, que legal, tô te acompanhando, já vai fazer acho que uma semana. Adoro seus vídeos, tô viciada nos seus vídeos no YouTube. E tô te seguindo aqui, nossa, adoro. Tipo, Que tô bom. contato com você, vou começar o intensivo dos 3 dias, né, na segunda, pra me aperfeiçoar mesmo, sabe, no meu relacionamento, né? Eu tô num relacionamento que vai fazer 4 anos com o meu namorado, ele é inglês, e a gente mudou junto o ano passado, né? Então eu queria assim pedir aconselhamento sobre como. Porque assim, eu me amo bastante, né? Eu tenho amor próprio, eu tento focar nas minhas coisas, no meu trabalho, nos meus exercícios físicos. E ele me critica muito, fala, porque eu falo assim, eu amo você, mas primeiro eu, e depois você e depois nós. Ou talvez até falo eu primeiro, depois nós, depois você. Então ele, tipo assim, me critica muito, falando que eu sou egoísta, que eu sou, tipo, narcisista, sabe? E eu vejo que eu tenho um conhecimento assim que o que ele vê em mim é o que ele tem. Então Uhum. eu falo assim, o problema não é comigo, o problema é com você. Então eu tento reverter a situação, falando assim, mas por que você não se ama mais? Por que você não se concentra mais? E até falo pra ele, eu falo, o que você tá me vendo em mim é o que você tem. A gente só vê o que a gente tem. O problema tá com você, não comigo. Então tem que separar Uhum. isso. Só que daí ele fala assim: você não é uma psicóloga para estar me analisando o meu comportamento. Então ele tá Uhum. passando uns problemas bem difíceis na vida. E até agora eu fui dar um conselho para ele, falando assim: tudo acontece por uma razão. Daí ele me corta, ele me fala assim: você, quem é você? Você não é uma psicóloga, não vem me dar conselho. E daí eu penso assim que às vezes eu tento proteger bastante ele, ensinar as coisas que eu tô aprendendo, lendo livro, sabe, assistindo live, vendo vídeos no YouTube, passando meu conhecimento para ele, e ele me corta, sabe? E daí, esses tempos atrás, ele tava até me falando assim, para de ser minha mãe. E daí eu fiquei pensando, mãe? Daí eu falei assim, e você para de ser uma criança então, se eu tô sendo mãe. E daí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas o que que eu tô fazendo que eu tô sendo mãe, né? Daí eu vi que eu tava lavando as roupas dele, falando assim, você já comeu e tal. Daí eu falei, ah, tá. Daí eu parei, não lavo mais as roupas dele, o cesto tá cheio de roupa e tá cheio, eu não falo nada, não cobro nada, sabe? Daí ele veio e me falou assim: ah, eu tô sem roupa, você não vai lavar minhas roupas? Eu falei, não, porque antes da gente morar junto, você lavava suas roupas, não? Daí ele, sim, eu falei, então, você pode continuar, sabe? Mas foi uma coisa assim que eu falei, nossa, mas mãe, como assim? Daí eu não fui entender por que que ele vai me chamando de mãe, sabe? Eu tive Uhum. aquele choque, daí eu fui tentar pesquisar, falando, nossa, como assim? Não quero ser mãe dele. Então eu queria assim fazer minha pergunta para você, como que eu pare se eu tô errada de ficar, porque você fala primeiro a gente, então eu tenho isso, sabe? Que primeiro eu mesmo tô alerta disso, mas assim, como parar de tentar passar meu conhecimento para ele e ajudar às vezes de uma forma, ou se eu só devo só ficar ouvindo o problema, não falar nada, se ele me pedir, eu falar, sabe? Como que eu lido Entendi, com essa situação, assim? entendi, Ju. Vou te falar, Ju, que bom que ele te corta. Ju, porque, primeiro, o fato de você já querer aconselhar e de querer ensinar já é uma postura de mãe, né? Já é uma postura de cima para baixo. E o relacionamento, para dar certo, tem que ter os dois ali no mesmo nível. Então, é muito importante que fica um pouco ruim você chegar para ele, ah,
é bom que você saiba, que você tenha essa consciência de que o que ele está vendo em mim é o que tem nele. É bom que você saiba, mas chegar e falar assim tão diretamente, às vezes a pessoa não aceita, porque meio que parece quase um ataque, né? Que é o que você está vendo em mim, é o que você tem. E a pessoa se fecha, a pessoa não escuta, entende? Então, às vezes, o jeito da gente passar não pode ser assim tão aberto no sentido de como se fosse um conselho, sabe? E eu sei que você tem todo o amor e que você está querendo ajudar, né? Eu sei porque eu já fiz muito disso, de querer ensinar, de querer trazer. Só que isso faz com que a gente se coloque nas relações com pessoas que estão, de certa forma, a gente se coloca acima, né? E daí a relação acaba perdendo a paixão, acaba perdendo a conexão, acaba perdendo tanto a atração, porque a gente se afasta um pouquinho, né? Então, às vezes, até a coisa da roupa não é tão forte quanto a coisa do conselho, do querer passar meu conhecimento, sabe? A questão do... Eu queria entender um pouquinho o que você falou, o que incomoda ele. Dá um exemplo de uma situação que incomoda ele, que quando ele fala que você está sendo egoísta, que é primeiro eu. Tipo assim, igual agora, eu tô terminando meu trabalho aqui na Inglaterra, são 15 para as 9 da noite, né? Então, eu tô tentando completar minha carga horária. Daí, ele me ligou falando assim: eu vou para casa de um amigo. Eu falei assim, tudo bem, mas vá, mas só que não bebe, não volta, tipo assim, bêbado, não bêbado, mas assim, alegre, sabe? E não vem conversar comigo coisas idiotas, falando, desculpa o vocabulário. Daí Uhum. ele pegou e falou assim: ah, então não vou, mas ele falou assim, mas olha você vai trabalhar até tarde, você só pensa em você. Eu falei assim, não. Ele falou assim, você tem que organizar sua carga horária e o seu tempo. Eu falei, não, claro, com certeza, mas essa semana eu tive um imprevisto de mudança de contrato, o qual eu tive que focar nessa área de contrato de empresa e responder e-mail e não tive tempo de completar minhas cargas horárias. Uhum. Uhum. Daí ele fica assim, você só pensa no seu trabalho, você só pensa nessas coisas, porque se eu não completar minhas cargas horárias, vai me afetar meu financeiro. Eu vou falar, Uhum. nossa, mas eu deixei o meu trabalho para estar com ele. Então eu me coloco Uhum. mesmo na minha prioridade, nas minhas coisas, Uhum. sabe? Eu não quero Uhum. ficar depois da semana ou final do mês falando assim, nossa, eu tive a oportunidade de fazer minha carga horária, mas eu não fiz porque o meu namorado não gosta. Então, assim, para mim não Uhum. tem isso. Para mim tem assim, o que eu gosto, o que eu quero, eu vou me sentir bem, alegre. Uhum. Então, ele me fala assim que é nisso que eu sou egoísta, que eu sempre coloco minhas Entendi. prioridades primeiro do que a dele. Entendi. Então, ele assim me chama, tipo, simplesmente narcisista. Uhum. E eu falei, às vezes eu posso ser até que eu sou, mas eu penso mesmo, sabe? Porque eu falo assim, se eu fazer alguma coisa que não me agrada, eu vou me descontentar eu mesmo. Daí eu vou ficar Uhum. triste e eu não vou poder dar o meu melhor para ele, porque eu não vou estar bem Entendi. comigo. Entendi. Então, ele, tipo, igual eu falei assim, você tem que. Daí eu falei, amanhã é final de semana. Eu falei, olha, falta só 2 horas, passa rápido, vai fazer alguma coisa. Daí ele falou assim, eu tô, como fala em português? Tipo, boring, em inglês, boring, como fala em Entediado. interdiado, isso. Daí eu falei, mas acho. Daí eu tenho uma outra visão. Eu falo assim: se ele tá assim, é um problema dele, não é meu. E ele tem que caçar um hábito para ele suprir essa necessidade dele de entediação, não é minha, sabe? Daí eu Sim. tento assim ajudá-lo, tipo assim, vai fazer um exercício, vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa, sabe? Uhum. Entende? Então, Entendi. e daí eu sou assim chamada de
de egoísta, que eu só tô pensando em mim. Daí tá começando a me incomodar um pouco, sabe? Entendi. Porque eu me formei em Direito ano passado aqui na Inglaterra e eu tô assim, lotada de trabalho, minha carga horária é Uhum. alta, eu tenho um monte de coisa, tô concentrada no meu autoconhecimento. Em setembro eu começo a fazer meu mestrado e minha pós-graduação junto, eu estou aplicando para me qualificar. Assim, eu tenho uma lista de coisas que eu não consigo, que 24 horas não é suficiente para mim, sabe? Então, eu Entendo bem essa lista. Então, eu realmente coloco mesmo minhas coisas para fazer. Eu acho que ele realmente está em não em segundo plano, mas eu tenho que fazer minhas coisas, porque se eu depois ficar preocupado ou insatisfeito com as minhas coisas, eu não vou estar bem com ele, sabe? Claro. Eu não estou sabendo assim lidar muito com ele ficando assim na espera por mim e me chamar de egoísta. E eu tentar Entendi. mostrar um novo hábito ou sugerir qualquer coisa e ele vir me falar assim: você não é uma psicóloga, ou você, tipo, Uhum. ou ele até me falar assim: você não é uma pessoa melhor do que eu. Tipo, você ainda não Uhum. fez a sua vida para me dar conselho ou para né, é igual você falou mesmo, eu concordo com você. Que ele tá me vendo assim, que eu tô querendo ser melhor que ele, e a relação Sim. tem Você que. está se colocando, quando você vem dar conselho, você está se colocando acima. Então e eu, por isso que eu falei que bom que ele está fazendo isso, Ju, porque se ele deixar você ficar aqui em cima dando conselho e dizendo para ele o que ele tem que fazer, acabou a relação de vocês. Que aí você virou, tipo assim, sabe? Ele está salvando a tua relação ao tentar manter vocês iguais. Não vem me ensinar a viver a minha vida, né? Tipo assim, porque querendo ou não, Ju, eu acho ótimo o que você está fazendo. Você está focando na tua vida, no teu autoconhecimento, no teu trabalho, no teu desenvolvimento em várias áreas da vida, tá maravilhoso. Só que a gente vai ter que abrir mão de que em alguns momentos, quando você não puder estar com ele, você vai ter que deixar ele decidir o que ele quer fazer. E aí você falou assim, ah, me deixa alegre fazer isso. E quando você falou assim, ah, mas não vai beber e vir alegre. E às vezes ele pode querer ir beber e voltar alegre. Às vezes, eu sei que, tipo assim, às vezes é um saco, né? Volta falando besteira, Uhum, sei lá. Mas sim. se não é uma coisa assim que é abusiva, que é uma coisa que é muito frequente e tal, de vez em quando ele pode querer fazer isso, né? E se Uhum, divertir, já que você não está disponível. E aí não que você não coloque assim, ah, não, você pode. Por que você não vai ler um livro? Por que você não vai fazer isso? Por que você vai fazer... Tipo assim, as coisas que você está sugerindo, talvez ele tenha outras sugestões que não te agradem tanto. E você vai ter que soltar, entendeu? Aí entendo. Faz. porque, querendo ou não, se você vier e querer meio que querer controlar, querer se colocar acima, você vai acabar com a relação. Então, de graças a Deus que ele está se impondo como homem, porque se ele entrasse na tua mão ali e se colocasse muito. Tipo, não quero usar essa palavra, eu ia usar a palavra cachorrinho, mas não quero usar essa palavra. Mas você entendeu, né? Só para Entendo. usar. Achar Faltou a palavra. essa com tudo que eu falar. É, é. Aí, se ele baixar a cabeça, acabou. Entendeu? Ah, Então, ele fica insatisfeito, você querendo ou não, apesar de você querer controlar, a hora que você conseguir totalmente, você também vai ficar insatisfeito, que você vai falar, você perde dentro de você aquela coisa assim, porque, veja, a relação entre mãe e filho não tem tesão, não tem atração sexual, entende? Então, querendo ou não, é muito importante que você fique no teu lugar de namorada, esposa, e deixe ele no lugar dele de homem, respeite o masculino dele, né, as decisões dele, para que ele possa cada vez se manifestar mais no masculino e menos na criança, né? Porque ele vai cada vez mais crescendo, valorize o que ele fizer de coisas relacionadas a homem, assim, sabe? Foque nisso, tipo, reconheça que ele é um homem, não fique focando nas coisas onde ele é, nos momentos onde ele é mais criança, porque todo homem tem seus momentos de criança, né? Que a gente fala, ai meu Deus do céu, né? Mas enfim, eu acho que é importante você focar nisso. E aí também, Ju, só para finalizar, eu já deixo você falar. Talvez tenha alguma coisa aí também na tua relação com pai e mãe que isso tá trazendo essa vontade de querer se impor tanto, assim, sabe? E aí, enfim, talvez ali você fazendo o intensivo, quem sabe você pode fazer o curso também, talvez você vai encontrar aí mais alguma coisinha aí que você pode mexer em você lá no teu subconsciente
para amenizar aí essa vontade de controlar e de virar mãe, né? Enfim, algo do tipo. Nossa, faz muito sentido, sabe? Porque realmente mesmo, ele vem e até me fala, né? Me corta mesmo. Ele fala, eu quero uma namorada, não quero uma mãe, me deixa fazer as coisas que eu quero fazer. Eu tenho 40 anos, eu vivi sem você todos esses anos, sabe? E realmente, daí hoje ele voltou, né? Ele voltou para casa, não foi na casa do amigo. E daí eu falei, nossa, já que ele voltou, eu vou dar aquela bem-vinda, né? E fui, falei, bem-vindo, porque ele não veio pro almoço. Eu falei, nossa, vou me mostrar toda feliz que ele voltou. E daí ele tinha passado no mercado e eu vi que ele comprou as cervejas dele. E daí eu falei assim, Ai, Ju, tudo fofo, Ju. Maneiro, né, Ju? daí ele falou, mas é fraquinha, não tem nada e tal. Eu tô interdiado aqui, daí eu, sabe, nem briguei, porque eu falei assim, eu tenho que mostrar pra ele que eu fiz feliz, que ele voltou e tal, né? Mas eu vou tentar, assim, me dar uma amenizada, ouvir mais e ver, deixar ele pedir alguma opinião, porque faz sentido mesmo. É sobre a relação de família. Com certeza tem alguma coisa envolvida, porque minha mãe ela tem problema, né? Minha mãe ela faz tratamento de esquizofrenia e depressão no Brasil, então eu sou eu aqui de longe, tipo, mantendo a vida dela, ajudando nas finanças, no dia a dia, cuidando realmente das coisas dela. Então, assim, tá trocada a posição, né? Eu tô alerta disso também, aware que eu tô numa posição de mãe e ela é a mãe, né? E, tipo assim, ela é a mãe e eu tô sendo a mãe dela, né? E ela tá sendo minha filha. Então eu tenho que um pouco separar. Igual essa semana, eu até dei umas bronquinhas nela, que ela não tá em crise, ela tá bem. Eu falei assim, para, você é a mãe e eu sou a filha. Você tem que ser mais forte que eu. Então tem alguma coisa, às vezes, envolvida, né? Que por a minha mãe, por eu ter esse cuidado com a minha mãe, né? Que eu tô em posição errada de família, às vezes tá me afetando aqui no relacionamento, né? Então eu tenho que realmente mesmo descobrir, entender e ter uma postura melhor, né, nisso. Eu acho que eu vou até dar uma olhada depois, que eu fazer assim, esses 3 dias, ver se eu às vezes faço esse curso para entender melhor essas coisas, que é um pouco me mostra um pouco confuso. Mas muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com você. Eu acho importante porque às vezes a gente até já descobriu o que é, mas a gente não sabe mudar. Então, tem vários exercícios e práticas que para o nosso subconsciente mudar precisa de muita repetição. Então, essas práticas eu indico que faça tipo todo dia para, sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai fazendo a prática. Tem algumas práticas que você faz até meio dormindo, mas para você ir conseguindo mudar isso. Em relação a ele, eu diria assim, é importante que você fique feliz com a alegria dele, né? Então, deixa ele fazer as coisas dele. Eu achei ele uma pessoa, né? Me pareceu aqui no meu sentimento uma pessoa doce, uma pessoa que ama você, uma pessoa preocupada com o que você acha, com o que você sente. Então, mas não é bem fraquinho, tipo assim, ele tá querendo fazer de tudo, assim, sabe? Mas cuidado para não. Que bom que ele tá travando, porque ele tá se mostrando o homem de não deixar o claro. Ju, até aí. Não vem, sabe? Porque com a tua mãe você falou, eu dei uma bronquinha. A gente não pode dar bronca. Eu sei que eu já dei bronca na minha também, eu era tudo errada nessa história de coisa, e aí eu fui aprendendo. Então, não é ela que, a gente não tem que fazer ela mudar, a gente que tem que mudar. Então, não é ela que eu tenho que convencer ela a ser mais forte, é eu que tenho que me colocar no meu lugar. Então, assim, porque a gente, é difícil mudar o outro, mas às vezes eu mudo o outro através da minha mudança. E outra coisa que eu queria te falar também através disso é que quando você quer que alguém mude, é reforço positivo. Foca no que é bom e elogia. Não vai focar no que tá ruim e criticar, porque a pessoa só desanima. Tá Não, bom? interessante, adorei falar com você. E, nossa, se o meu namorado entendesse português, ele ia, tipo, pular lá no céu, né? Ainda bem que não fala português, né, Ju? Que não precisa ver pra lá. Ainda bem, graças a Deus. Ai, Deus. Então Bom, tá bom, minha querida. tenha uma boa noite, viu? Obrigada, obrigada.